Boa noite. Hoje iniciamos mais o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo desde o princípio. Vamos então pedir a Deus, aos nossos mentores espirituais, os mentores da casa, que iluminem o nosso trabalho, ajude os palestrantes a nos ensinar com sabedoria, para que possamos ter bons pensamentos, boa conduta, para passar com tranquilidade e principalmente, sobretudo, com entendimento esse momento difícil do nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os círculos espirituais. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória por todos os séculos e séculos. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Jesus nos abençoe e nos inspire para que possamos assimilar na noite de hoje os seus ensinamentos de vida imortal. Hoje nós estamos reiniciando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e nos coube falar do objetivo dessa obra magnífica. Mas abrindo o Evangelho, antes de entrarmos no objetivo da obra, deparamos-nos com o prefácio e vamos falar um pouco sobre, pois que a nota de rodapé diz o seguinte: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, assinada pelo Espírito de Verdade, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra, e por isso está colocada como prefácio. Então vamos ver o primeiro item. O primeiro item diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Quem são esses espíritos? Quem são realmente os espíritos do Senhor? Aqui que são as virtudes dos céus. Então Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, ao construir a escala espírita, nos mostra exatamente quem são esses espíritos que cultivam as virtudes. Ele, Kardec, logicamente, classifica os espíritos do universo em 3 grandes ordens. Na primeira ordem estão os espíritos puros, ou seja, os mais elevados, aqueles que já percorreram toda a escala evolutiva, aqueles que recebem diretamente as ordens de Deus. A segunda ordem são os espíritos bons, aqueles que praticam as virtudes e cultuam o desejo do bem, logicamente, praticando o bem também. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, aqueles que cultivam ainda o desejo do mal e, logicamente, ainda praticam o mal. Então, os espíritos do Senhor são, portanto, aqueles espíritos da segunda e da primeira ordem, quando desencarnados. Quando encarnados, são exemplos para todos nós.
Os da primeira ordem são os espíritos puros. Jesus é o nosso maior exemplo. Como um exército, e o segundo item do prefácio diz o seguinte: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Isso é muito importante falar. As coisas restabelecidas. Por que restabelecidas? Porque os ensinamentos de Jesus já estavam estabelecidos. O que a doutrina espírita veio fazer, o que o Evangelho veio fazer, foi restabelecer esses ensinamentos que já existiam, que já estavam de uma forma incompleta, talvez, no entendimento da criatura. E o que a doutrina veio fazer foi esclarecer com lógica, de maneira racional, os ensinamentos de Jesus. Portanto, como exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, se espalham-se por toda parte. São, quando encarnados, então, como estrelas que iluminam os nossos caminhos. Por exemplo, nós, simples criaturas, conhecemos um grande espírito, Chico. O que o Chico fazia? O que o Chico fazia? Iluminando os nossos caminhos. A vida dele foi iluminar os nossos caminhos. Tudo que ele fez foi para nos iluminar, foi para nos mostrar o que é aprender Jesus e o que é viver Jesus no dia a dia. Pensemos então no Chico, por exemplo, nós estamos falando, no Sócrates, Gandhi e tantos outros que buscam ou que buscaram, que buscam e que com certeza voltando, que o Pai nos envia sempre espíritos dessa natureza, buscam implantar o bem por todo o globo, abrindo os olhos aos cegos. Quem disse tudo isso? Nada mais, nada menos que o Espírito de verdade, marcas da identidade de Jesus, que aqui se apresenta, se colocando como nosso guia e modelo e orientador da humanidade. Antes do Espiritismo, isso é que nós estávamos falando aqui no segundo item do prefácio, que diz assim: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha que interessante. Por quê? Antes do Espiritismo, essa mensagem de Jesus estava de uma forma figurada. Mas o pensamento do Cristo já existia, portanto, já estava estabelecido. Por isso que a frase, o item diz que as coisas devem ser restabelecidas. Por que restabelecidas? Porque ele estava estabelecido de uma forma não muito concreta para nós, no nosso entendimento, mas já estava estabelecido. E o papel da doutrina espírita foi realmente restabelecer esses ensinamentos de Jesus. Por isso, a doutrina espírita veio para restabelecer os ensinamentos do Cristo. E o que é a justiça segundo Jesus? Então, vamos continuar lendo aqui o prefácio.
As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar nos reinos dos céus. Prestemos atenção nessa frase. O reino dos céus está dentro de nós. Não nos esqueçamos disso. E é por isso que Kardec diz que essa mensagem é a síntese da doutrina espírita. Portanto, o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é coordenar de maneira lógica e racional os ensinamentos advindos do Cristo. Né? Porque na realidade, meus irmãos, como nós já dissemos antes, fala assim, mas o Espiritismo fala de mediunidade, fala de vida fora da vida, mas sempre existiu a mediunidade, sempre. Sempre existiu, só que na época de mediunidade, os médiuns eram chamados de bruxas, de pitonisas, de um monte de coisas. Então, o que Kardec veio fazer? Ele veio, como dizia minha mãe, veio colocar as coisas nos seus devidos lugares e explicar o que significava cada coisa, ou o que significa cada coisa. Então, vem a pergunta: por quê? Se a doutrina espírita é uma doutrina cristã, se elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é a razão disso? Por que não estudar os evangelhos que constam na Bíblia diretamente? Mas é o que nós estávamos dizendo. Kardec, então, dá as explicações necessárias. Ele diz o seguinte: os evangelhos que constam na Bíblia se dividem ou são distribuídos em 5 partes. Essas partes são os atos comuns da vida do Cristo, quer dizer, o dia a dia dele, as predições que ele realizou, os milagres, as frases que constam no Novo Testamento e o que constitui o ensino moral do Cristo. Aí Kardec esclarece que o Evangelho segundo o Espiritismo cuida exclusivamente do ensino moral do Cristo. Por quê? Vejamos. O que o Cristo realmente veio trazer à Terra? Vamos meditar sobre isso. Porque Kardec diz que o Evangelho segundo o Espiritismo cuida exclusivamente do ensino moral do Cristo. Então, como assim? O que o Cristo realmente veio fazer à Terra? Indagações. Qual a sua mensagem? O que ele deixou de concreto para o homem da Terra? São perguntas que a doutrina espírita vai responder. Então, vejamos. Este ensino moral é que será o objeto exclusivo das reflexões do estudo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Por causa de refletir sobre essas perguntas, por essas dúvidas, vamos dizer assim, que se tinha com relação ao ensino moral do Cristo. E Kardec esclarece que, com relação às outras matérias, como a vida comum de Jesus, os milagres,
as frases que a igreja usou para a efetivação dos dogmas. Esses são assuntos que geram controvérsias. E o ensino moral do Cristo, esse nunca gerou nenhuma controvérsia, ao contrário, permeia todos os credos religiosos. Veja bem, todas as religiões que tenham por base Deus, o amor e o bem estão de acordo com as mensagens profundas do Cristo. É óbvio. Daí, Kardec nos dizer que o ensino moral do Cristo constitui para nós aqui na Terra o roteiro por meio do qual chegaremos ao nosso destino. E qual é o nosso destino? O Pai, Deus. Quando Jesus dizia: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim", ele está exatamente nos revelando que a grande missão que ele trouxe foi revelar ao homem da terra a constituição divina, a lei magna do universo, que é o quê? A lei de amor, que segundo ele, Jesus, resume toda a lei e os profetas. Meus amigos, finalizando, dizemos que o nosso maior problema é compreendermos com profundidade essa mensagem do Cristo. É difícil, nós o sabemos, mas estamos aqui para isso. Às vezes, sempre eu digo para mim mesma e fico pensando na magnitude, na grandeza infinita de Deus, que nos permite a reencarnação como lei. Isso é muito importante, é lei. Porque é através dessas reencarnações, é através da nossa vivência, das dificuldades pelas quais nós passamos, é que nós vamos entendendo essa mensagem do Cristo, esse aprendizado que o Cristo nos trouxe. Porque percebam que na maioria de nós, qualquer momento que nós sofremos alguma dor, alguma dificuldade, o nosso pensamento vai direto ao Pai. Antes, passa por Jesus, que muitos de nós ainda acreditam ser Deus. E sabemos que um dia nós vamos entender Jesus, nós vamos aprender Jesus. Nos mostra a grandeza desse Pai que é Deus. Então, para nós, hoje é um problema, mas todos os problemas têm solução, e a solução para nós são as reencarnações para o aprendizado e vivência do Cristo. Quando compreendermos com profundidade essa mensagem de Jesus, já imaginaram quanta coisa? Mas aí eu falo para os meus filhos que um dia, quando chegarmos nessas condições de entender Jesus, entendendo Jesus, com certeza nós o praticaremos. E aí vamos olhar para o nosso passado e vamos pensar quanto tempo nós perdemos. Necessário esse tempo, porque o tempo que nos permite aprender, as dificuldades que o tempo nos permite, eu digo permite porque nós caminhamos muito devagar, não é? Então, e eu falo para eles, um dia, meus filhos, nós vamos lembrar de tudo isso e vamos falar, olha quanto tempo que nós perdemos, mas hoje nós estamos aqui, nós conseguimos chegar, não é?
Por isso, o dia é o que nós pensamos, é o que eu sempre falo com os meus filhos. O dia em que todos nós, seres humanos, de todas as religiões, tivermos efetivamente essa lei como sustentáculo. Veja bem, a lei de amor como sustentáculo. Imaginemos quando nós conseguirmos isso. Efetivamente, essa lei como sustentáculo, como fundamento de todas as religiões, ou fundamento de toda a religiosidade. Porque nós sabemos que religião, a palavra religião, funciona como um rótulo, não é? A religião de fulano é tal, a religião de ciclano é tal. Então, ao invés da palavra religião, troquemos essa palavra por religiosidade, ou seja, porque religiosidade significa sentimento, sentimento de amor ao Cristo, à vida, ao Pai, aos irmãos. Por isso, trocar a palavra religião, que é um rótulo, por religiosidade, que é um sentimento. E quando tivermos essa lei de amor como sustentáculo, como fundamento de toda a religiosidade, aí então, meus irmãos, com certeza estaremos ou iremos vivenciar Jesus. Hoje nós lemos, nós já amamos o Cristo, vamos falar que nós não o amamos, talvez não da maneira que nós vamos aprendendo com maior grandeza, através da vivência, através das dificuldades que a vida nos coloca, talvez até por isso mesmo, que são situações que nós mesmos criamos para nós, mas que o Cristo, na sua bondade, nos envolve todos os dias, nos dando paciência, nos ajudando a sermos resignados. E nós vamos aprendendo. E é assim que nós vamos chegar um dia a viver realmente o Evangelho de Jesus. E aí teremos paz, estaremos em paz, porque saberemos por que Jesus, quando crucificado, e olhar para os seus algozes e dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E realmente, nós ainda não sabemos o que fazemos. E o Cristo sempre a nos perdoar, sempre a pedir a Deus para nos perdoar. Porque a caminhada é longa, os nossos passos são lentos, mas é assim que nós vamos chegar. A subida, ela é cansativa. Os buracos, as pedras estão no caminho. E a nossa fragilidade espiritual não nos permite andar em linha reta ainda, sem cairmos, sem tropeçarmos. E o Cristo ali, nos orientando, nos ensinando a paciência, nos ensinando a abnegação, nos ensinando a perseverança. E é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o objetivo de nos ensinar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente, a partir dessa introdução, que nós possamos olhar todo o ensinamento dentro do Evangelho com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de vontade de realmente aprender para podermos viver. Jesus nos abençoe e nos inspire todos os dias da nossa vida, para que nós possamos agradecer a Deus e a Ele próprio por tudo que Ele nos oferta todos os dias. Que assim seja.
Depois do trabalho todo desta noite, nos sentimos em comunhão com Deus e pedimos, Mestre Jesus, que nos abençoe com o passe espiritual, que possamos, nesse instante, por causa da nossa vontade, receber nas nossas células do corpo físico os fluidos benéficos que são enviados para nós. Agradecemos profundamente, Senhor, esses momentos e também pedimos para fluidificar as nossas águas e que, se for da vontade de Deus, que elas possam ter substâncias especiais que favoreçam nosso corpo físico, nosso perispírito e até a nossa alma. Obrigado por tudo, até hoje na nossa vida, Senhor. Nos ajude e nos dê mais forças ainda, porque o Senhor já dá, mas nos dê mais forças ainda para nos mantermos no teu caminho, para que as coisas do mundo não venham influenciar tanto a nossa vida a ponto de nos desequilibrarmos. É isso então, Senhor. Obrigado, né? E ajoelhados espiritualmente, em sentido de submissão mesmo, nós oramos o teu Pai Nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Anete, toda atrocidade, sofrimento é karma ou um resgate passado? Não necessariamente. As pessoas fomentam muito isso. Primeiro, a palavra karma. Karma é um sofrimento necessário, tipo queimar, é um castigo. O que existe é a lei de causa e efeito. Todas as coisas que você faz têm uma consequência natural. Mas toda pessoa que teve uma doença grave, câncer, ou sofreu algum tipo de abuso ou dificuldade, é uma questão de resgate? Não necessariamente. Por exemplo, existem crianças com intenso sofrimento que se comportam com uma dignidade tal que inspiram pessoas. Coisas como, se ele consegue, eu também consigo. Eu me lembro até de uma cena na internet sobre uma senhora de 80 anos que foi se apresentar num show de calouros, uma coisa assim. E alguém perguntou, por que você fez isso? E ela contou um pouco da história dela. E o parceiro de dança, que era um jovem, disse, se ela consegue, qualquer pessoa consegue. Quantas pessoas têm um sonho? Eu queria aprender isso, um idioma, aprender a dançar, isso, aquilo, mas não adianta mais, ou eu não consigo, ou eu tenho muitas dificuldades, eu comecei sem chances. E aí essas pessoas demonstram que é possível. Então, muitas pessoas vêm à Terra em sofrimentos para demonstrar a possibilidade de superar ou inspirar pessoas em dificuldades a superar. Por quê? Porque elas se comportam de tal maneira que a vida delas se torna uma inspiração. Então, nós chamamos isso de missão, não resgate. Espero que tenha ajudado você. Muita paz.
Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.